Bom dia! Vamos começar mais uma live? Todo mundo preparado? Todo mundo ajeitando o cabelo, se ajeitando na cadeira, todo mundo pronto, perfumado? Bom dia, Malu! Bom dia, pessoal. Isso aí. Por enquanto, nenhum problema. Semana passada foi microfone ficando mudo, o pessoal caindo da cadeira, mas hoje Hoje começamos está bem, tudo hein? 100%. É Aham. isso aí. Graças a Deus, tudo certo. É isso aí. Vamos começar a falar daquele assunto que o pessoal pede muito? Vamos, com certeza. Pede bastante aí. Eu acho que esse assunto ele vai virar um treinamento. Nós vamos organizar para depois virar um treinamento, porque como o pessoal pede Possivelmente. ajuda para os instrutores, como o pessoal pede informações sobre como os instrutores podem utilizar melhor o método, como eles podem dar melhores aulas. E olha o que é mais louco, isso no final o que as escolas vendem é o que o professor entrega. E muitas vezes ele é o cara menos treinado. Ou ele é o cara que muitas Uhum. vezes não tem tanta atenção. Isso acontece muito. É Então, verdade. hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe a Malu, eu trouxe o Thiago Arthur, que está ali já preparado ali para falar também, porque ambos nós viemos de escola, começamos a carreira como escola, trabalhamos em escola, trabalhamos em laboratório. Então, isso não quer dizer que a gente é dono da verdade. Da verdade. Uhum. A gente só está misturando o que a gente viveu em sala de aula e o que a gente vê no dia a dia aqui com as escolas. Então, o que a gente conversa. Sábado, eu tive um exemplo. E que bom, porque eu vi que o Richelmer deu um bom dia aqui e eu vou falar deles ali, de um exemplo que eu vi deles e recebi do Almir um exemplo, um vídeo deles. Sábado, se não me falha a memória, foi sábado à tarde. Então, deu gancho com a live que a gente iria falar. Então, vamos começar a falar. A Malu já todo mundo conhece, já deu bom dia, Malu, já todo mundo já está cansado da Malu, assim como está Já. de mim também. Então, bom dia para o Arthur. Bom dia, Arthur. Opa, bom dia, todo mundo me escuta certinho? Bom dia, pessoal, tudo certo? Tá travando um pouco tua conexão só. Tu tá travando um pouquinho, tem que ver se o teu telefone, se o teu computador está conectado na Wi-Fi certa aí. Bom, na internet, tá, peraí, deixa eu ver aqui. Vou tentar. Fica tranquilo, bota no mudo aí e te testando. resolve aí que a gente vai falando aqui. Tá bom, tá bom. Malu, vamos falar um pouquinho, tu tem algum recado que tu queira dar antes da gente começar a live? Todos os materiais... Sempre tem Tem recado. Isso foi Todos no os materiais. improviso, eu não perguntei. Não, mas tem sim. Pessoal, todos os nossos materiais, então, para quem ainda está perguntando, não acessou os materiais de marketing do mês de fevereiro do calendário editorial, já estão disponíveis juntamente com a nossa ação, que estamos trabalhando desde janeiro, avisando para vocês que aí no máximo ali até dia 24, nós já vamos estar com o calendário editorial de março, ele está quase pronto já. Também vamos ter uma ação que vai ser especial para o mês da mulher, então já digo para a escola, já vai pensando em flores, coisinhas aí, que lembre esse lado aí do mundo feminino, porque vai ser bem bacana essa ação. Então, a gente espera, como sempre, que vocês utilizem esse material, da mesma forma também que possam também falar para nós como está sendo, né? A gente sempre fala, pode ser aqui no comentário da live, pode ser para as meninas do relacionamento, é muito bacana a gente ter essa troca e saber como está sendo essas ações, até para a gente continuar cada vez mais fazendo e melhorando para vocês, tá? Ô, Malu, e tu sabe que é interessante isso, porque muitas vezes os licenciados tem licenciado que nunca entrou no portal, que não pega os materiais, que não dá valor para os materiais, e às vezes, e eu vou dizer, isso aconteceu ontem. As pessoas veem que não são licenciadas e querem os materiais, pedem, Lisiane, me ajuda, me dá uma força, só esse material ou aquele outro eu precisava. Então as pessoas ficam fazendo uma engenharia social com influência para chegar na gente, pedir os materiais, pedir algum material específico que muitas vezes está disponível para todo mundo. Então, por favor, gente, vamos usar os materiais. Vamos usar Com certeza. o que a gente tem direito. Vamos aproveitar. A gente até já se criou uma informação, uma fake news quase, que a Ouro Moderno vai virar franquia ou vai se
se fundir com eu alguma escutei esses boatos. pelo jeito que a gente está se posicionando, de entregando tudo, cada vez mais entregando mais coisas, fazendo mais treinamento, mais material, e não é verdade. A gente não vai virar franquia e nem se fundiu com nenhuma franquia. A gente só está realmente com o pensamento de como a gente vai entregar mais lá no final, e por isso que a gente está fazendo tantas coisas. Então, esse é o objetivo. E hoje na verdade, né, Lisiano, como tu falou da questão da vivência que todos nós temos aqui com relação ao que já foi passado, para nós é muito melhor a gente poder colocar isso para fora e mostrar para vocês cada pedacinho de cada tipo de método, cada formato de empresa que foi disponibilizado para o nosso conhecimento, como tanto de material de marketing, como de relacionamento ao cliente, como de comercial, e hoje a gente pode trazer todas essas coisas positivas, boas, né, para estar trazendo vocês aí para os nossos licenciados para atender vocês. Então, esse material de marketing, desde que nós entramos aqui falando em live sobre ele, a gente viu que teve, né, mais acessos, o pessoal começou a retornar mais, mas a gente sempre fala, dei esse feedback que para nós é muito bom, até para a gente saber se o que a gente está fazendo faz sentido para vocês. Exatamente. Não adianta, não é um rio que só vai de um lado. Não, nós temos que saber, nós temos que entender se isso faz sentido, se tem algum material que a gente pode fazer diferente que vai ajudar vocês. A gente está sempre atento, está sempre olhando no grupo de licenciados, então a gente está sempre atento a tudo que está acontecendo. A gente gostaria de fazer tudo. Muitas vezes a gente não consegue fazer tudo, mas a gente tenta o máximo possível. Às vezes surge algum folderzinho, alguma coisa, esse formato é interessante, a gente vai lá e faz. Tá? E aí, Lisiano, mas eu tenho uma ideia. O que eu faço com a minha ideia? Como é que eu aviso a Ouro Moderno sobre uma ideia que eu tenho, que eu acho que seria interessante que a Ouro Moderno fizesse? Tem o suporte técnico, que vocês podem passar uma sugestão, eles repassam isso para o marketing, eu passo isso para os setores. Por sinal, o Arthur é o que coordena o suporte. Então, a gente aqui se conversa, as informações fluem muito facilmente. Então, pode passar nas redes sociais, pode chamar o suporte, como eu falei. Tem o pós-venda, que está sempre apoiando vocês em tudo, vendo se precisam treinamento, algum material. Está sempre com vocês, realmente de mão dada com vocês durante todo o processo. Pode passar também. Então, qualquer contato que tiver com alguém da Ouro Moderno, vocês podem passar essas informações. Mas é importante que vocês passem essas ideias, tá? Não julguem as ideias, não julguem. Essa ideia aqui, não, esse aqui é meio bobinho, não vou passar. Passem as ideias, não tem problema nenhum. Bom, vamos agora entrar talvez no nosso assunto principal da nossa live. É isso aí. E como eu falei antes, e eu gostaria de só voltar nele, cara, todo movimento que a gente faz dentro de uma escola, no final, quem vai entregar o produto é o instrutor, é o monitor, como queiram chamar, é o professor, como queiram chamar, mas aquela figura central que está dentro do laboratório. Não adianta tu ter um super comercial se tu não der as devidas atenções dentro do laboratório. Tem que ter as devidas... Tem uma série de coisas que eu anotei aqui, que eu anotei para dar dica, que eu anotei para bater nos instrutores aqui também. Tudo isso está anotado aqui, a Malu e todo mundo está aqui para realmente trazer ideias para vocês. Mas é importante que vocês tenham muita atenção com o laboratório. Porque não adianta ter o supermarket, não adianta ter um vídeo maravilhoso em 4K ali, mostrando tudo, se o aluno senta ali na cadeira para ter aula e ele não tem, às vezes, aqueles pequenos detalhes. E tem muitas coisas que são técnicas, muitas coisas que o dono da escola ou a secretária pode fazer, muitas que são coisas, muitas vezes, de algum ajuste. Ok, é fazer, chama alguém, resolve tudo certo. Mas tem detalhes no laboratório que só o professor pode fazer, só essa figura central pode fazer, senão não vai ser possível. Com certeza. Arthur, tu tá instalado agora ou não? Tem que testar, tá tudo certo? Estão me ouvindo agora ou não? Tá melhor? Tá meio travando ainda, mas estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Vamos começar então no primeiro assunto. Pode ir. Pode falar, Arthur. Pode ir tranquilo, vou contigo. Tá, vamos começar assim. A gente vai fazer uma conversa, mas a gente dividiu em assuntos para que a gente fique dentro da mesma linha aí. O primeiro assunto que é bem importante, eu tenho muitas histórias sobre isso, que é organização e preparação do ambiente, preparação do instrutor. Cara, não dá para começar 8 horas a aula e o professor chegar às 8. 8 horas ele está atrasado.
Lembre-se, tem que chegar antes. Eu tenho uma história bem interessante, que uma vez eu estava, não faz muito tempo, eu estava dando aula num lugar e eu tomei quase uma advertência, porque o horário era 7h30 e eu chegava sempre às 7 horas. Aí, não advertência, mas eu tomei uma chamada de atenção nisso, porque eu chegava às 7. Eu falei, não, eu chego às 7, porque eu gosto de ligar todos os computadores, eu gosto de ligar o ar-condicionado, eu gosto de ver se tudo está funcionando, se de repente ninguém esqueceu um papelzinho de bala, alguma coisa parecida no meio dos computadores ali. Eu gosto de deixar as cadeiras alinhadas, é toque meu, mas eu gosto de deixar um ambiente muito legal. Muitas vezes eu coloco uma música, tem gente aqui, se o pessoal da Ouro está aqui, tem gente que foi meu aluno. Eu gosto de colocar uma música às vezes para os alunos já entrar com a música. Então isso eu faço às vezes, para não virar rotina sempre. Então, cara, eu vejo colegas, eu via colegas, mas deixa eu só terminar esse assunto que eu acabei me dispersando. E aí o que aconteceu? A pessoa disse, não, ok, mas então vamos combinar assim, 7h15 e tu só pode bater o ponto tal horário, porque senão... Então eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo, não é o ponto, não é o problema, só que a minha aula eu gosto de deixar dessa maneira. Então, por favor, gente, primeira coisa, tem que preparar o laboratório, tem que ligar todos os computadores. Chega no mínimo 15 minutos antes, liga todos. Computador que vai dormir funcionando, ele pode não acordar funcionando. Então, lembre-se, informática é uma ciência esotérica, né? Então, liga hoje, não liga amanhã. Então, tem que chegar, liga todos os computadores, vê se está funcionando. Ah, Lisiano, mas eu quero fazer uma aula mostrando como que eu ligo os computadores, que depois se conecta com um outro assunto que eu vou falar lá depois, tá? Não tem problema, liga todos e depois desliga. Quando eu lembro que a gente tinha, eu não sei se vocês fazem isso, mas na minha época eu fazia muito, quero botar umas capinhas em cima dos computadores. E eu dizia sempre que aquilo era pijama, porque eu tinha que colocar tipo às 21 horas da noite e eu tirava no outro dia às 8, era pijama. Eu dizia que era os pijamas dos computadores, porque tinha que botar a capinha no teclado, agora, né, mudou os computadores, né? Mas na minha época era o monitor grandão, o gabinete grande, o teclado, ali só o mouse que não tinha pijama. O resto tinha que botar tudo nele ali. Então, assim, eu fazia tudo isso. Todo dia de noite eu deixava tudo organizado, bonitinho, as cadeiras alinhadas. Já colei carpete laboratório, já passei aspirador muitas vezes, lixo. Cara, tudo isso tem que ter o mínimo, tem que estar minimamente organizado. Se vocês não fazem, por favor, comecem a fazer a partir de agora. Tem que estar o laboratório. Aqui, o laboratório é um ambiente onde o professor manda. O professor tem que estar ali, ele tem que estar disponível para atender os alunos. Eu não quero puxar agora. E, na verdade, né, Lisiano, quem acaba perdendo por essa falta de organização é primeiros alunos que entram dentro da sala de aula, né, no início do dia. Porque daí, se o instrutor vai chegar às 8 horas da manhã, que é o mesmo horário que o laboratório vai abrir, ou seja, vamos dizer que esse teu ritual dure 20 minutos, né, esses 20 minutos vai sair daquela carga horária daquele aluno. E, obviamente, daqui a pouco vai ter alunos que vão dizer, bah, mas chego lá, o cara tá ligando o computador, demorou hoje para ligar meu computador e fui começar a aula meia hora depois. Então, pensa essa situação. A questão do ambiente já fica diferenciado quando tu chegar, tá toda aquela música, né? Tá tudo certinho, os monitores todos ligados, o professor, né, já com tudo certo, bom dia, naquela calma ali, de somente receber os seus alunos. Por exemplo, se é um aluno que está começando novo, ter aquela oportunidade de preparar um ambiente para quando aquele aluno do laboratório novo tiver, né, vamos dizer, um kitzinho com bloquinho, uma caneta. Então, é algo que realmente faz mais sentido de vocês hoje alterarem a carga horária de um instrutor, para que ele tenha esse momento também, porque não é algo, vamos dizer, que necessário, não é super necessário, porque às vezes, que nem o Lisiano falou, um aluno esqueceu um pacote de bala, não tiveram tempo de passar uma vassourinha e tal, não que a gente também queira que eles façam todos os dias isso, mas dar aquela garimpada no modo geral e receber o aluno, né, daquele ambiente acolhedor, com certeza faz a diferença, principalmente na questão do aprendizado do aluno. E assim, ó, Malu, mas é algo que tem que... Desculpa, Arthur, eu só vou complementar e vou te... Claro. Mas eu acho que, assim, ó, a escola, claro, ela pode ir ali organizar a carga horária, mas quem está aqui, que dá aula, eu tenho certeza que trocaria 5 minutos, conseguiria se organizar para chegar 10 minutos antes, que seja 10 minutos antes,
do primeiro horário do dia, que talvez ali é o que impacta em todo o restante, porque não tem sensação, quer dizer, tem muitas sensações ruins no mundo, não vou dizer que seja mais horrível, mas é uma sensação muito ruim tu chegar, por exemplo, 7:45, liga, os alunos já entram no laboratório quente, eu não sei, aí para cima eu sei que está chovendo, mas aqui no sul, por exemplo, está muito quente, porque tem que, no mínimo, o ambiente da sala de aula tem que estar melhor que lá na rua. Se ele tiver tão ruim ou tão quente, ou pior que da rua, os alunos vão querer ir para a rua, não vão querer ficar dentro do laboratório. Com certeza. Mas aí tem essa sensação que é muito ruim, que tu muitas vezes chegou 7:45, os alunos já entram no laboratório, muitas vezes está quente, e aí não ligam o computador. E tu tem 10 alunos, ou 20 alunos, tu tem 20 computadores e um não liga. Tá quente, já começa, o suor começa a correr aqui, já dá aquele frio na espinha, o que vai fazer, o que aquele aluno vai fazer. Sim. Então, assim, já quebra todo o processo. Se tu tivesse 10 minutos antes, vai garantir que todos vão ligar? Não, mas tu tem 10 minutos para pensar. Tu ligou todos, se um não ligou, tu tem um tempo de abrir o gabinete se precisar e dar uma apertada nos cabos, tu tem pensar alguma coisa, tu tem como em outro lugar talvez trazer o gabinete, tu tem como fazer alguma coisa. Mas esses minutinhos antes, Lisandro, mas aí para a segunda aula não tem tempo. Não, tudo bem, mas pelo menos a primeira tu já sabe, tu já vai te projetando. Os primeiros alunos já fizeram, ali já é uma continuidade natural do processo, porque tu vai ter outra turma. Mas a primeira aula, tu já entra, o laboratório para a próxima turma já está climatizado. Tu já sabe se tem alguém comendo ou não. Tu já sabe o que tem que cuidar. Mas o primeiro ali já começa atravessado. Diga, Arthur. É como tu falou, o ambiente climatizado ele faz toda a diferença para o aluno. O ambiente pronto para o aluno faz toda a diferença para o aluno. Tu tens que ter esse pensamento de que o aluno precisa estar no melhor lugar possível para ele poder fazer o curso dele. Então, principalmente se é um aluno novo, por exemplo, o aluno novo é aquela primeira impressão. Então, nós sabemos que a primeira impressão que a gente coloca para o aluno é aquela que vai ficar. Então, lá do sorrisão do professor que vai trazer ele, que vai colocar ele ali na cadeira certinho. Ele vai dar uma aula de AutoCAD hoje. O AutoCAD está funcionando no computador? Tá tudo certo? Tu já verificou isso? Entendeu? Então, é sempre importante ter esse prezar com o seu aluno, sabe? Para que ele possa ter a melhor primeira visão e aqueles que são veteranos, claro, continuar com a visão perfeita da escola, né? Continuar com aquela parceria com o instrutor para tu poder manter esse aluno, né? Porque é a sala de aula que mantém um aluno na tua escola. Claro. E outra... Pode falar. Pode falar, Malu. Não, pode falar. E outra coisa, a questão que o Lisiano falou com relação a, por exemplo, a máquina, sempre tem uma máquina reserva, para se caso também dentro de sala de aula, enquanto está tendo aula, travou, parou, não quer mais funcionar, desligou do nada, ter esse step, vamos dizer assim, para que também não seja constrangedor do aluno. Foi lá, se deslocou para a aula, não funcionou. Eu acho que, por exemplo, teria que ter uma média, né, pelo menos 1 ou 2 extras, além do que já se tem dentro de sala de aula, para se caso acontecer um problema. Porque se tu tens um instrutor que tem o conhecimento de fazer manutenção e ele vai estar em sala de aula o dia inteiro, então é melhor pegar e deixar um de step, ele colocar no lugar, fazer toda a jornada dele, agora eu vou precisar arrumar o computador, vou ficar mais uns minutinhos aqui, para que amanhã, né, eu possa estar disponibilizando e ver também o que precisa. E com relação também, agora que o Thiago Arthur falou com relação ao aluno que, na verdade, realmente é o que faz dentro de sala de aula, que o aluno é fidelizado dentro da tua escola. Então, já é difícil. Hoje a gente sabe que ainda mais com a era tecnológica, tu conseguiu levar um aluno até a tua escola para escutar um comercial, conversar sobre o curso e depois fazer uma venda. Então, depois disso, gente, vocês têm que ter todo cuidado com esse aluno, porque hoje está muito fácil, as plataformas estão apresentando, claro que a gente sabe que o conhecimento que elas entregam, a metodologia delas nem se compara ao que vocês têm, só que a ilusão do mundo digital também, que isso é uma coisa que eu falo que acontece muito, faz com que às vezes eles não queiram ir, então valoriza quando esse aluno vai, valoriza esse aluno de laboratório, faz de vez em quando alguma atividade ali que também possa atrair ele, reter ele, sabe, e essa questão de ter um CPU também
reserva para esses momentos, quando a gente está falando agora mais dessa parte de manutenção e cuidado com a sala de aula, eu acho que é essencial. Sem dúvida. A gente já vai avançar aqui para essa que o Arthur comentou ali, que eu acho que é um tópico bem legal, que é esse primeiro contato, mas eu concordo plenamente com o que o Arthur falou ali na questão de primeiro contato. Aí eu fico imaginando o cenário, né? Vamos imaginar que o aluno começa às 8. Então ele tem o horário. Como a gente tem essa questão de interatividade, ou seja, tu pode ter aluno novo todo dia, aí tu imagina o cenário, assim, então um ambiente que o instrutor não consegue deixar o ambiente adequado, não conseguiu testar as máquinas, é primeiro dia, o aluno normalmente no primeiro dia está nervoso porque ele não conhece, é um ambiente novo, é um conteúdo, é algo que ele vai aprender do zero, então naturalmente ele fica inseguro com o processo, aí ele entra, está no laboratório quente, já tem alguma sujeira, o computador não liga, o instrutor já está no suador porque já está nervoso e precisa de dar um jeito daquele computador ligar. Ou seja, todo aquele encanto que deveria estar o professor com as máquinas ligadas, com o ambiente climatizado, sabendo que vai ter um aluno novo, dando um bom dia para ele, chamando pelo nome, isso muda totalmente. Totalmente. Eu sempre tentei buscar o mais rápido possível lembrar dos nomes. Às vezes era difícil, porque às vezes era 40 de vez. Então, às vezes eu trocava os nomes, eu lembrava do nome quase lá no final do curso, porque era muita gente e os nomes diferentes. Mas eu tentava o máximo possível chamar pelo nome, realmente, para dar essas boas-vindas, principalmente no primeiro dia. Então, assim, esse primeiro contato é muito importante, porque para o instrutor é mais um aluno. Para o aluno, cara, é a mudança de vida dele. Então, a gente lembra dos nossos professores. Eu acredito que nossos professores, a grande maioria deles não lembram mais da gente, porque a gente era uma sala com 40 e o professor era 1, então a gente lembra. Quantas vezes, e vamos ver se alguém tiver aqui essa história, a mesma história, por favor, coloque aqui que tiveram essa experiência de estar num lugar e alguém chamar, ô professor, começar a te chamar de professor e tu olhar para o lado, olhar para a pessoa, não lembrar mais, tu foi meu professor de Excel, quando eu fiz um curso de Excel, tu foi meu professor e tudo mais. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então, é legal, é um sentimento legal. Eu uma vez estava num casamento e o cara olhando, e aí ele meio que apontando, meio que assim, falando com alguém, olhando para mim, eu falei, o cara deve estar falando mal de mim. Aí, daqui a pouco, ele falou, cara, tu é o Lisiano, né? Eu falei, sim. Ele falou, tu foi meu professor de Excel. Eu falei, sério, cara? Não fazia ideia. O cara, eu acho que fez aula quando tinha 12 anos, o cara já tinha, eu me senti agora com 70, mas tudo bem. O cara tinha uns 12 e ele já tinha uma idade bem mais avançada. Então, bem mais avançada não, é um pouco mais, assim, né? Mas já tinha mudado. Não vamos falar em números. Que eu tenho 70 anos aqui. Mas isso é legal, porque tu tá mudando a vida das pessoas e de fato tá mudando, não é nada disso. É aquilo que o comercial prometeu, que ele ia ter conhecimento, que ele ia ter uma mudança, que ele ia ter uma nova carreira, que ele ia ter uma possibilidade de atingir os sonhos dele. E de fato isso, através da educação, é possível. E vocês são os responsáveis. São os instrutores que são responsáveis. A Alessandra acabou de colocar. Algo bem legal também é fazer um checklist. Checklist, eu tinha isso também lá, é verdade, eu não lembrava disso. A gente tinha um checklist de todos os dias lá do laboratório, dando ok, que realmente... Boa ideia, olha, eu gostei dessa aí, não estava nessa lista aqui. Não, dá até para nós colocarmos como criar esse checklist e colocar no portal. Já vou anotar aqui para mim. Boa, muito bom. Eu vi isso ontem, eu estava num lugar, nada a ver com escola, assim, e me chamou a atenção. Eu estava na recepção e vi... Agora tu falou do checklist. A pessoa era uma pessoa, assim, da organização e limpeza, assim. Ela chegou, entrou e pegou um papelzinho e tu via que ela ia marcando cada item. Isso é uma coisa legal de ter também. Porque aí vocês, seja dono de escola, seja o instrutor que está ali, vocês conseguem acompanhar esse processo, né? Cuidar com a relação dos alunos. Cara, tem que saber quem é o aluno, tem que saber a mais do que o nome do aluno, tem que conhecer o aluno. Não pode um aluno fazer aula, ficar 2 meses e nem saber o nome do professor. Isso não pode acontecer. Por favor, vocês me interrompam, senão eu vou estar aqui igual uma metralhadora. Não, e outra coisa até que eu iria falar com relação ao que tu falou, quando conhecer o aluno, algo muito bacana que isso também é atrelado junto com o comercial. A partir do momento que um instrutor tem um conhecimento vasto do seu aluno, sabe os objetivos dele, conhece um pouco, ele também pode auxiliar o comercial para uma futura rematrícula.
né? Claro, Isso é uma maluco. coisa muito bacana. Por exemplo, eu tô vendo o João, vou dar um exemplo clássico que acontece. O Joãozinho vai lá porque a mãe dele botou ele no curso lá, vamos dizer, de Word, Excel e vamos dizer design, tá? Daí o Joãozinho tá lá desmotivado. Daí daqui a pouco o instrutor vai lá, tá, mas Joãozinho, o que que tá acontecendo contigo? Ai, gosto muito de programação. Às vezes a pessoa tá até, não, então vamos fazer o seguinte, vou te auxiliar, faz esse curso de programação, eu vou conversar aqui com o comercial da minha escola e vou ver se eu consigo um desconto para ti ali no curso de programação. Às vezes tu pode até fazer uma campanha interna, já tô dando outra ideia, ó, que eu sempre falo com campanha, né? Faz uma campanha interna de bonificação para o teu instrutor. O conhecimento dele sobre os seus alunos, que na verdade que teria que ser o básico, vai gerar um valor para ele. Vamos dizer, toda a matrícula que o instrutor auxiliar o comercial a fazer ganha um Pix de tal valor. Nossa, imagina, para ti tu vai fazer na primeira matrícula dele. Que a semana passada o Júnior ainda comentou sobre isso, né? Pagar a comissão para os instrutores. Diga, Arthur. O professor da escola, ele é o primeiro vendedor da escola. O professor da escola, ele é o primeiro vendedor da escola. Ele é o primeiro que vai estar lá e vai fazer com que o aluno continue na escola. Então, ele é o primeiro passo, ele é o primeiro que vai tirar do aluno o que ele vai continuar, o que ele vai fazer. Ah, tu tá seguindo nessa área aqui? Ah, programação, legal. Vamos fazer a rematrícula. E esse quebra de gelo que o Elisiano falou no início, isso é, assim, de suma importância. Tu vai lá, tu vai recepcionar um aluno, tu vê que ele tá com aquela cara de tímido, porque 90% dos alunos que vão entrar na tua sala de aula novos estão tímidos, eles estão com vergonha. Então, cabe ao professor quebrar esse gelo, quebrar essa vergonha, chamar ele pelo nome sempre, como o Lisiano mencionou, chamar pelo nome é extremamente importante, gente. Todo mundo sabe aqui que quando você ouve o seu nome é muito melhor, você escuta o seu nome é muito melhor de ser tratado. Então, quebrar esse gelo com o aluno, ele sentou, tu mostrou o método, tu explicou para ele como funciona, ele terminou a primeira aula, tu vai lá, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal, você gostou, tá tudo certo. Tu manter esse jogo com o aluno, porque essa quebra de gelo depende do professor. E ele é o primeiro vendedor da tua escola. Porque é ele que vai fazer com que o aluno fique lá e se rematricule em vários cursos posteriormente. Então, esse é muito importante. Esse primeiro trabalho do professor com o aluno. E assim, né, Arthur? Eu já vi muito isso acontecer, tá? Que é o instrutor tá no piloto automático. E assim, já vi muito professor que tá ali, fica no final do laboratório, paradinho, com o WhatsApp, com o telefone, com o WhatsApp. Ou seja, o professor piloto automático. E é assim, né? Aula no piloto automático, cancelamento no piloto automático também. Porque, cara, não tem como. Tem que estar conectado. Mas eu uso metodologia. Às vezes a gente ouve que, não, a metodologia, o instrutor tá ali, a gente tá tendo problema, não tá tendo interação. Cara, mas o método, ele auxilia. O pessoal até colocou no Instagram aqui, difícil o instrutor falar com o Joãozinho. Mas não adianta, tem que quebrar o gelo, porque muitas vezes o instrutor também tá com o gelo com o aluno, então quebra, cara, eu não sei. Aperta a mão do cara, quando o cara entra, faz uma brincadeira, puxa alguma coisa. Se teve algum fato de time, puxa. Se tá quente, fala do calor. Se tá frio, inclusive, eu acho. Um assunto. Inclusive, eu acho que quando se tem essa questão da entrada no instrutor, tem que se conversar sobre evasão e retenção. Eu acho que esses dois assuntos têm que ser básicos, até porque ele que faz tanto a questão de evasão do aluno quanto retenção. Porque quem vai conviver com esse aluno, seja 2 meses, 1 ano, 2 anos, é o instrutor. Então, tem que se fazer um treinamento básico, como ter questão diminuir a evasão, conseguir ter a retenção desse aluno dentro de sala de aula. Então, seria um treinamento bem bacana. Inclusive, a gente pode até colocar como sugestão de retenção e evasão aí para uma próxima live. Exatamente. E assim, agora vamos caminhar um pouquinho para o método, depois a gente vai voltar um gancho agora aqui dessa questão de postura. O próprio método, se tu pensa... o instrutor fica ali com o WhatsApp, o aluno chega, bota o fone. Às 8h05 ele botou o fone. Ele tirou o fone 9h30. Fez o teste, levantou e saiu. Cara, o objetivo não foi cumprido. Porque assim, pelo menos, o instrutor ele tem que pelo menos 2 vezes ter um contato com o aluno. O método, em média... a gente tem agora uma mudançazinha na aula que tem mais conteúdo, mas vamos dizer aí 3 passos.
que a gente tem em média nas aulas. Dependendo como tu pode ajustar ali, mas em média 3 passos. Tu tem pelo menos 2 oportunidades de falar com o aluno. Pô, ele fez a aula interativa. Tudo bem que na aula interativa é como se fosse o professor explicando, então ele tem que prestar atenção total. Com o fone, ele tem que realmente prestar atenção. Terminou a aula interativa. Pô, é o momento que o instrutor tem que ali do lado dele, fulano, entendeu a aula, tudo certo, precisa de alguma coisa, tem algum ponto da aula que tu não ficou entendendo muito bem? Aí ali ele vai fazer exercício. Fez o exercício. Aí preparou para o teste, ou assistir as aulas que são maiores ali e vai para o teste. De novo, cara, e aí, como é que foi? O instrutor tem que liberar. Tem escolas que deixam no automático. Eu sempre oriento para que quando for presencial ali na frente do aluno, libera o teste, o instrutor libera o teste. Por quê? Porque ele tem que ter interação com o aluno. Ele tem que conversar com o aluno, saber se está tudo certo, saber se tem alguma dúvida. Ah, Lisiano, mas aí eu vou ter que saber todos os cursos? Sim, vai ter que saber todos os cursos. Tem que fazer, cara. Como é que o instrutor... É impossível que um instrutor 8 horas por dia, 8,44 horas por dia, não consiga fazer durante uma vez por dia uma aula de algum curso. Cara, para saber, tem que fazer todas as aulas. Vai fazendo todas as aulas. Tem que ter um minutinho ali do dia para ir fazendo, que ele consiga tirar aquele tempo, porque é conhecimento para ele e conhecimento para ajudar os alunos. Eu não sei como é que os professores conseguem conviver com a ideia de que em algum momento algum aluno pode fazer uma pergunta do que é o curso e o cara nem saber o que é o curso. Eu até As tenho aulas de cabeça é difícil. Mas assim, cara, tem que fazer todas as aulas. Tem que fazer todas as aulas. Eu até tenho uma questão que eu achei de uma dessas vivências que eu comentei com relação à escola, que uma escola ela fazia a seguinte cronograma dos instrutores. Segunda, quinta, laboratório era revezado horários com os instrutores. Na sexta, de manhã, se eu não me engano, tinha ainda alguns cursos, mas na tarde era apenas para os instrutores fazer os cursos, organizar laboratório, verificar se os programas tudo estavam certinhos, e no sábado eles revezavam, um sábado trabalhava uns, outro sábado trabalhava outros, né? Obviamente, provavelmente, eu não sei questão de custos, se tinha ou não um valor de hora extra, mas eu achava muito bacana, porque daí, às vezes, por exemplo, fulano e fulano vão folgar nessa sexta de tarde, então vai ficar ciclano lá no laboratório. Vamos fazer manutenção, vamos fazer cursos do método, vamos entender um pouco sobre o processo, criar planos de aula fora da rotina, isso a gente já comentou também. Não puxa o assunto, Malu. Esse assunto não, mas enfim, ter esse tempo para eles, porque na verdade o que acontece? A partir do momento que eles têm o conhecimento do método, eles vão ter propriedade para responder para aquele aluno. Vai chegar lá, mas eu queria saber por que eu não consigo colocar esse ponto e vírgula aqui no Excel e acontece isso aqui. Tá, e agora? O que eu vou responder para ele? Sabe? E aí vai ficar aquela coisa, não, só um pouquinho, você vai lá para ChatGPT, então, qual é o módulo que tu tá? Daí começa aquela questão, qual é o módulo tá? Que aula que tu tá? Imagina a situação, sabe? Não ter uma estrutura para responder para aquele aluno. Porque o aluno, ele vê vocês como aquela pessoa que é o cara que garante qualquer coisa, ele tá ali para me ajudar. É o expert. É o expert do assunto. Não tem como. O professor não pode ter aquela sensação de que ele sabe tudo, mas ele tem que ter tranquilidade quando ele não souber. Mas, sobre as aulas, ele tem que saber o máximo possível. Isso significa que em algum momento algum aluno não fez uma pergunta para mim que eu não sabia? Óbvio que já aconteceu. Porque às vezes eles vão pegar referência para qualquer coisa. Ele está tendo aula de Corel, ele puxa uma pergunta que ele viu num vídeo de um assunto nada de chat GPT e ele pega, senhor, aqui, tal coisa. Porque vocês são a referência dele. Isso pode acontecer? Pode. E vocês têm que ter tranquilidade para dizer, cara, eu não sei, mas eu vou buscar esse conteúdo para ti. Isso é importante. Porque ele estar bem atualizado também, né? Explicar alguma coisa.
Diga, estar bem atualizado também com notícias, com atualizações de aplicativos e sistemas, até mesmo porque isso também pode ser um questionamento deles, não só do que é abordado em sala de aula, ali dentro do curso, mas sim de coisas que também fazem relação ao curso, mas externamente eles estão vendo por aí. Então, um professor bem antenado, sabendo das notícias, o que anda acontecendo, principalmente atualizado, isso faz, que nem eu digo, a questão de fala e propriedade vai fazer sentido para eles quando o professor responder. Né? É duas questões, um professor pegar e falar uma coisa e gaguejar para responder e demorar meia hora para achar uma solução, ou um professor que na hora já dá na lata ali do aluno a resposta, né? Como é que eu faço aqui para caneta? Tal caneta é aqui e tal, entendeu? Então, o pensamento que eu tenho também é da questão mas Malu, eu não tenho tempo aqui. Então, tenta flexibilizar um pouco o teu laboratório para que esse instrutor tenha esse tempo, né? Faça algum horário que for 1 hora por dia, 2 horas, para ele tentar fazer esses estudos. Isso é importante não só para o teu instrutor, para agregar conhecimento, mas também para a tua escola, para criar credibilidade no teu curso. E outra coisa, né, Malu? Agora eu também sou advogado do diabo aqui, um pouquinho também. E assim, por favor, a escola pode abrir tempo, pode tudo, mas o instrutor que está aqui me ouvindo, gente, por favor, né? Isso aí é para a carreira de vocês. Pode dedicar uns minutos a menos no jogo ou na dança do TikTok em casa e estudar um pouquinho. Então não tem o que fazer. Calma que eu tô falando aqui agora. Eu queria te fazer uma pergunta. Dentro do que tu falou antes. Só para não perder o que tu falou antes, tá, Lisiano? Com certeza tu já deve ter tido aquele aluno de desafio. Aquele aluno que ele chega na escola e ele quer te desafiar. Aquele aluno do Excel, do Core, do Photoshop, que ele gosta de te desafiar. Ele traz pergunta de casa para te desafiar. Então é por isso que tudo que vocês falaram até agora é perfeito, porque o professor precisa estar estudado, porque sempre vai ter o aluno do desafio. Sempre vai ter o aluno do desafio. Eu vou voltar no assunto do desafio, mas deixa eu só concluir, que até eu esqueci o que eu estava falando. Tem que o aluno, a escola vai abrir espaço para o aluno estudar, mas não adianta, cara. O instrutor ele tem que se conscientizar que ele vai ter que se dedicar um pouco em casa para estudar também. Até porque ele vai ter esses alunos desafiadores. E assim, tu tem que a postura não é tu ir contra o aluno desafiador. O que eu sempre fazia? Mas aí é uma conduta minha. Porque isso acontece bastante, tá? Bastante. Tu vai trazer o aluno para o teu lado. O que é trazendo para o teu lado? Tu vai dizer, não, na primeira vez que o cara, tu vê que ele vai começar a te desafiar, tu começa a colocar ele também com desafios e vai dizer, não, tu vai me ajudar agora a construir uma aula diferente aqui. A aula é assim, mas eu tô vendo que tu já sabe, eu vou te desafiar para uma coisa que nós vamos construir junto aqui. E aí tu traz ele para o teu lado. Porque o instrutor vai ter que ter essa malandragem, como o Arthur mesmo falou, tu vai ter o cara que desafia, vai ter o cara que fala alto, vai ter o cara que fala no telefone, no viva voz, e azar é do pessoal que está em volta. Então, tu vai ter que ter essa condução do dia a dia do laboratório. Mas eu só queria fechar essa questão da parte mais método. Tem que ter pelo menos 2 interações. Na hora que vai fazer o teste, tem que perguntar, cara, tá tudo bem? Tu te sente preparado para o teste? Depois a gente vai falar um pouquinho da parte de depois que fez o teste. Mas tem que ter essa interação, não pode ser no automático. Tá? Não pode ser no automático. Eu já vi isso, eu já fui em muitas escolas que eu vi, fiquei lá 1h30, eu vi a aluninha botando o fone, tira o fone no final, vai embora, o professor no máximo deu oi. Tá bom? Posso ir para o próximo assunto? Deixa eu ver aqui. Se fazer o curso, sempre pelo menos 2 aulas à frente. Aqui deu uma ideia bem boa, hein? O Thiago falou tudo, que já trabalhou em sala de aula e sabe que precisa fazer o curso, precisa estar sempre 2 aulas na frente dele. Exatamente. E eu gosto desses alunos que desafiam. Bom, vamos seguir adiante aqui. A Malu tinha falado rapidamente, isso aqui é uma coisa que eu recebi vídeos, tá? Do Almir lá de Ariquemes. Eu acho que era da escola de Ariquemes, eu confesso que na hora ali eu não me atentei a isso, tá? Mas eu acho que o Richelmer deve estar aqui e pode me ajudar, se ele receber esse vídeo também. Que é a questão de fazer aulas da semana fora da rotina, tá? O que é a semana fora da rotina? Vamos trazer para um processo bem simples dentro do laboratório. Cara, 10 minutos, durante uma semana, a primeira semana, eu vi que é um modelo um pouquinho diferente lá no Almir, mas durante 10 minutos, a primeira semana do mês, o instrutor prepara um assunto
para falar por 10 minutos e todas as turmas, ele, antes de começar, todo mundo chega às 8 horas, ele vai pedir, pessoal, não botem o fone ainda. Hoje eu trouxe um conteúdo diferente que eu queria compartilhar com vocês. Vamos supor, vamos falar sobre inteligência artificial que está muito em alta. E aí o instrutor faz uma aula sobre 10 minutos falando sobre inteligência artificial. Ah, Lisiano, mas eu posso mostrar um vídeo? Pode mostrar um vídeo de 5 minutos, depois tu complementa um pouco, mas um assunto totalmente diferente. Passa a semana toda fazendo. Aí no próximo mês escolhe outro assunto e faz isso de novo. Isso vai fazer com que o professor ele vai ter uma conexão maior com os alunos vão olhar e vão ver que realmente ele é um professor, tem conteúdo para agregar, vai trazer uma curiosidade, eles vão ficar malucos, vão ficar contando os dias para a próxima, fora da rotina. Então, montem uma aula diferente, é 10 minutos, gente, não vai atrapalhar o cronograma dele. É 10 minutinhos sobre algum conteúdo, porque aquilo ali vai aproximar. Malu, quer falar um pouquinho? Sim, e outra coisa assim, que eu dou sugestões, que pode ser feito nessas aulas de fora da rotina. Eu até liberei depois ali o microfone pro Riquelmer, se ele quiser falar, tá? Então, só vou falar aqui, se ele quiser pode dar a palavrinha dele. Mas, assim, umas coisas que eu sugiro é fazer aulas de criação de empresa, fazer propaganda de um produto, matemática financeira, falar um pouquinho sobre essa parte de organização, criar uma tabelinha no Excel, onde, né, faça ali custos, gastos de algum produto, ou, de repente, até como se fosse uma gincana mesmo, onde você separem-se grupos e uma vez por mês se encontrem para essa aula fora da rotina e façam tarefas. Porque, assim, acontece às vezes, vamos dizer, minha escola fez uma ação agora de macrocaptação. Normalmente se encaixa um horário que todo mundo entra meio que junto na história. E cada um faz o seu curso. Então, pega ali, faz uma pesquisa, isso, o instrutor, tal aluno faz tal curso, tal aluno, bom, então dá para mim fazer tais assuntos aqui que vai ser bacana, porque vai mexer cada um com o curso que faz. Vamos fazer Excel, vou fazer uma tabela, outro dia de design, vamos fazer uma propaganda de um produto. E assim vocês podem fazendo, trazer esse assunto para dentro de sala de aula de uma forma diferenciada, mas ao mesmo tempo vocês não estão fugindo muito de metodologia, né? Vocês estão apenas saindo da rotina, como nós comentamos aqui. E essas atividades, nós temos a tabela de encantamento também, que entra algumas sugestões, mas também vocês podem pedir para nós, que a gente pode relacionar, né, algumas ideias para passar para vocês. O pessoal está comentando aqui que o teu som está estourando um pouquinho, Malu. Eu não notei aqui. Não sei se para o Arthur também tá. Para mim tá bem normal. Não, também tá normal também. Pode ser o seu fone, ele é a conexão, então tem que dar uma olhadinha. Mas eu não sei quer falar alguma coisa agora? Se o Thiago quer falar alguma coisa. Na verdade, eu não sei se posso falar nesse assunto específico, mas eu tinha até anotado aqui para mim uma coisa que é bem importante no meu ponto de vista, assim, sabe? Pegando essa matéria extra que vocês comentaram. Como o Lisiano mencionou, a informática é uma ciência esotérica, né? Tudo pode acontecer. E se você tem um imprevisto? E se você fica sem internet? E se você fica com alguma coisa que não consiga dar aula? O que o seu professor vai fazer? Eu gosto de citar um exemplo, que uma vez eu estava dando aula e nós ficamos sem luz. Gente, eu juro para vocês, isso é um fato que aconteceu comigo. Eu segurei meus alunos 1 hora dentro da escola, eu peguei um quadro, eu peguei um computador, vocês vão ter aula de montagem e manutenção de computadores agora. E ensinei todo mundo a montar e desmontar, fiz jogo no quadro e dei aula de montagem e manutenção para todo mundo até a luz voltar. Entende? Então, é uma forma de tu estar sempre prevenido para o que nós vamos fazer. Vamos pegar um papel, vamos fazer alguma coisa de lógica, alguma coisa de design. Enfim, o teu professor precisa estar preparado para isso. Para esses imprevistos pode acontecer, gente. Vocês podem ficar sem a metodologia normal ali para poder fazer. O que a gente vai fazer? No mínimo, vocês têm que ter aquela noção de uns 10, 15 minutos a gente precisa dar um jeito. Foi 10 minutos mandar embora, não é legal. A gente sabe que dispensar o aluno não é legal. Então, sempre ter esse conhecimento, sempre ter esse estudo para poder fazer se sair dessas situações, sabe? É sempre interessante.
Essa aula na carta na manga é uma baita dica, hein? Tem que ter essa aula carta na manga. Eu já dei aula no escuro também, à luz de telefone. Mas assim, ó, porque isso agora eu vou abrir um parênteses rápido. Às vezes a gente fica assim, a pessoa liga para o suporte e com algum problema e a gente, não, já vai resolver. Já até liberei os alunos. Cara, não pode liberar aluno, é uma coisa que tem que doer para vocês. Não pode liberar aluno fácil. Não pode às vezes liberar pega 2 ônibus para chegar na escola de vocês. Entre em contato rápido com o suporte para ver o que a gente pode fazer, que a gente já pode ter uma carta na manga aí com uma aula para alguma coisa. Mas, fecha parênteses. Deixa eu só falar da semana fora da rotina. O que eu gostava de fazer bastante, principalmente com os alunos mais básicos, e que o pessoal gostava, era ter algumas peças estragadas mesmo. Tu pode ir no negócio de manutenção da cidade, pede umas peças estragadas para que tu tenha na escola, e aí tu pega 10 minutinhos, pessoal, vamos conhecer um HD, vamos atualizar a tecnologia agora, um SSD, né? Vamos conhecer um SSD, que aqui é onde armazena, entrega na mão, para as pessoas pegar na mão a peça. As pessoas olham de, caramba, é isso aqui? Sim, as informações de vocês vão estar aqui e tudo mais. Cara, as pessoas ficavam fascinadas, porque pegavam fisicamente na mão aquelas peças que eles nem tinham ideia que existiam, ou que vocês ficavam falando aquilo de uma maneira mais virtual ali. Então, tenham essas peças, uma caixinha, que é onde tu tira e faz algumas coisas. E consegue enriquecer as aulas de vocês. Vamos avançar, porque nós já estamos em 15 para as 10. Postura. Aqui tem a polêmica, né? Sentar ou não sentar? O instrutor tem que ter uma cadeira, tem que ter um banquinho ou não? O que vocês acham? Eu acho que não. Desculpa falar. O professor não senta. Eu acho que hipótese nenhuma ele pode sentar. Não. O instrutor não senta. Ele pode sentar sim no momento que o laboratório está sem aluno, mas sentar numa cadeira de um aluno e fazer os cursos como nós comentamos. Mas enquanto tiver aluno sala de aula, eu não concordo. Mas cansa. Cara, não interessa que cansa, cara. É o teu trabalho ali dar aula. Então, tu tem que ficar em pé, andando pelo laboratório. Por quê? Porque os alunos eles têm que se sentir próximos. E o próximo, se tu pega, ainda mais... Se o instrutor, na hora de cada vez que levanta, ele dá uma gemida. Parece que não tem mais coluna. Aí fica aquela sensação muito estranha. O cara já nem chama mais, não. Ele já vai vir reclamando. Parece que ele já está reclamando de dor. Eu estou fazendo isso. Toda vez que eu chamo ele, é um esforço gigantesco para ele chegar até mim. Então o aluno não chama. É natural. A gente não quer incomodar os outros. O aluno muitas vezes vai estar nervoso ali, ele vai estar inseguro com o processo, ele não vai chamar vocês. Então tem que estar em pé, de preferência caminhando, atento. O aluno está ali olhando para cima, coçando a cabeça, inquieto. Cara, ele não tá conectado com a aula. Já tem que intervir, tem que olhar o que está acontecendo. E esses 3 sinais, eles são os sinais de quem não está atento ali. Então, não está atento. Outra coisa. Na cabeça, olhando para cima, mexendo no telefone. Agora tem o mexendo no telefone. Então, mexendo no telefone, já fica do lado. Tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Não tem, tá tudo certo. Ele já vai se ligar, porque vocês vão estar andando. Tem que ter essa postura. Sair do laboratório. O instrutor vai ali, todo mundo começa a aula, ele sai do laboratório, começa a tomar café, conversando com a secretária lá na frente. Não pode, gente. A função é estar dentro do laboratório. É em pé, caminhando entre os alunos, no meio do laboratório. Tá? Porque não é para ficar caminhando, não é para ficar lá do outro lado da escola com a secretária tomando café, dentro do laboratório. Responsabilidade. Tu é contratado para estar dentro do laboratório ajudando os alunos. Essa postura influencia diretamente. Não, o aluno já está na aula 10, ele nem sabe o nome do professor. A escola está ali, ele olha para trás, o professor não está. Olha de novo para trás, o professor não está. Ele não vai chamar mais. Ele vai ficar com dificuldade. E aí ele vai chegar em casa e vai dizer para o pai, pai, eu não estou gostando muito, porque é muito quente no laboratório, eu nem sei quem é o nome do professor. Aí o que acontece? Aí pode acontecer aquilo que é muito difícil, que é o pai vai lá, pede para cancelar e diz que está com problema financeiro. Pronto, escondeu todos os problemas na escola de vocês. Então, isso fatalmente acontece. Então, aula no automático, não ter essa postura de realmente ajudar. Você tem que ter a postura de ajudar o aluno, tá ali disponível para ele. Então, ele tem que sentir essa postura de vocês. E essa postura vai ser estando próximo. Com certeza. E outra coisa, né, Lisena, a questão de que nem a gente começou do aluno disperso. O aluno que tu vê que ele não tá ali fluindo dentro do curso, começa a notar, tipo,
Normalmente o fluxo dele de aulas era tantas aulas por hora, agora ele está fazendo menos. Chama esse aluno, pede só, a gente poderia conversar depois da aula, não é problema para vocês. Tira uns 5 minutinhos ali para conversar com ele, entender o processo, porque dentro disso, depois, futuramente, vocês podem ter uma conversa com os pais, auxiliar o próprio comercial ali, o relacionamento da escola, a entender esse aluno. Como a gente falou, às vezes, nem sempre, não só o jovem aí que tem um responsável, mas a própria pessoa, eu mesma já comecei a fazer curso e não quis fazer porque não me atraiu, porque alguma coisa me faltou, algum suporte me faltou, alguma assistência, alguma interação ou alguma uma metodologia com um ensino mais interativo, enfim, cada um tem uma, vamos dizer assim, cada um tem uma preferência e cada um tem um aprendizado diferenciado. Então, normalmente a gente sabe que as escolas têm o curso ali que é o interativo, onde fica na frente do computador, mas não quer dizer que a criança, o adulto, enfim, tem que sentar, botar os seus fones, passar o tempo inteiro ali olhando e ir embora para casa. Pode-se fazer coisas diferenciadas. Tu tá notando que aquele aluno não tá rendendo conforme for, chama ele e conversa. Daqui a pouco ele vai dizer, não, eu preferia fazer a aula e ter uma provinha depois ali para me inscrever as coisas que eu entendi. Sei lá, acho que tu pode te reinventar para aquele aluno não sair da tua escola. Não é porque a gente tem um método, tem que seguir a risca. Eu vi ali que o pessoal da Crisley ali comentou sobre isso. Eu achei muito bacana. Tu criar outros formatos de poder avaliar o teu aluno, tu criar outros formatos de entender ele, como é que é o aprendizado dele. Então, estar dentro de sala de aula, viver aquele momento com o teu aluno e presenciar o acompanhamento ali de como tá, é uma coisa imprescindível. Então, a questão da tua postura, isso demonstra muito também o que a tua escola quer passar, né? Um instrutor que está dentro da recepção lá, tomando um cafezinho com a recepcionista, o que é que o aluno lá dentro de sala de aula vai entender? Eles estão nem aí. Se eu fizer ou não, não faz diferença. Exatamente. Estão só pelo dinheiro. Eu já escutei isso. E isso dói de tu escutar, porque daí tu foi lá, fez a captação daquele lead, teu comercial se trabalhou para fazer aquela matrícula e tu escutar numa recepção da escola e diz, não, eles estão aqui, estão com nós aqui somente pelo dinheiro. Isso dói. Olha, isso dói demais. Então, quem tem essa questão de trabalhar em alguns setores das escolas aí vai me entender o que eu estou falando. E aí vem aquela velha questão de cancelamento em 2, 3 meses, enfim, aquele ciclo todo que a gente já comentou em muitas lives. Então, cuidem muito dessa questão da postura dos seus instrutores, ou o instrutor que estiver aqui, porque isso faz a diferença. Na verdade, eu ouso falar que é o cartão de visita da escola. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E nem falo de apresentação, porque não confundam simplicidade com talvez uma falta de cuidado. Tá? Então, não é porque a escola é mais simples, não é porque a escola que ela vai ter que estar descuidada. Então, tem que estar ali minimamente alinhado, o instrutor está ali atento, bem, um sorriso no rosto e tudo mais. Bom, vamos falar, só abrir um parênteses não, mas um assunto que talvez seja um pouco mais rápido, que é a parte de avaliação, que a gente já está falando de cuidar, estar atento ao aluno, entender o que ele está fazendo. Tem uma dica, tem algumas dicas legais aqui na avaliação, que é assim, se tu fala para o aluno, aqui tem um bloquinho, tem um caderninho, tem alguma coisa, tu pode ir anotando durante as aulas o que tu acha legal e tal, ele não vai anotar nada. Provavelmente não vai anotar nada. Algumas pessoas sim, mas normalmente não. Agora, se tu disser assim, faz as tuas anotações, que no final tu pode usar isso no teste. Cara, isso pedagogicamente é muito bom. Porque, mas ele vai colar, ele vai ter as respostas. Não necessariamente, ele não vai saber exatamente quais são as perguntas. Mas ele vai fazer com que ele anote o que ele acha importante, porque ele sabe que ele pode precisar nos testes também. Então, na hora de fazer a avaliação, tu deixar ele consultar as anotações dele, faz com que eles tenham mais um ponto pedagógico que eles vão gravar. Então, escrevendo, a gente grava. Muitas vezes, muito mais do que só olhando. Aí vai de cada pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade muito grande olhando, aprender olhando. Então, isso é uma coisa bem legal. Outra coisa, tem aquela observação ali. Vamos usar aquele campo de observação quando vocês liberam os testes ali no final ali. Vamos botar. Antes de fazer a avaliação, coloca. Vocês vão falar mal do aluno ali? Claro que não. Vão colocar negativo, algo ali? Claro que não. Vocês vão colocar principalmente coisas positivas. Mas tem uma dica legal. Então, por exemplo, vocês sabem que aquele aluno que vai dizer, eu não quero fazer o teste.
eu não quero fazer exercício, nada, eu quero só fazer o teste rapidinho, que vocês vendo que ele não está se conectando, vocês podem colocar ali, aluno não fez, na frente do aluno, o aluno está vendo isso, aluno não fez corretamente os exercícios e assistiu a aula rapidamente, comunicar aos pais, puta, na frente dele, ele lendo aquilo ali, eu tenho certeza que ele vai dizer, não, para, eu termino. Entendeu? Então, vocês podem usar isso a favor de vocês ou para, de certa forma, elogiar, porque o aluno tem que ter esse feedback de como é que ele está tendo, porque como é que ele está indo no curso dele. Você tem que ter esse momento que vocês vão parar a avaliação. Quer falar um pouquinho, Malu? Não, pode seguir. E aí tem uma outra dica legal que é o seguinte, ele fez o teste, passou, tudo certo, ele aprendeu, tudo ok. Rodou, não passou, é 7. Aí ele tirou 3. Pô, 3 é uma nota bem baixa. Cara, orienta o aluno. E aí é a mágica da interatividade, do método interativo, individualizado. Cara, organiza para que ele faça de novo toda a aula com mais atenção. De repente, se ele não está anotando, que ele anote. Faz a aula toda de novo. Fez a aula de novo, aí sim, vai para o teste novamente. Mas ele tirou... Pode criar exercício de fixação, vocês mesmos. Organiza um horário que tem pouca gente para, de repente, dar um pouquinho mais de atenção para ele. Porque pode acontecer de tu estar lá no quadro falando para um aluno, daqui a pouco vai ter 3 que vão achar legal e vão participar junto ali, vão ter aquele momento quase que fora da rotina. Agora tu falou uma coisa muito importante, que isso é uma coisa que passei em outra situação na minha vida pessoal e aí eu trago para vocês aqui. A gente sabe que hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento para identificar quando um aluno ele tem um déficit de atenção, ele não está conseguindo prestar atenção. Então, vamos supor que tu está notando que aquele aluno, que o Luciano falou, disperso, tirando nota baixa. Sugere para ele uma troca de horário que o laboratório esteja um pouquinho mais vazio, sabe? Para aquele aluno que tu tenha uma atenção para ele e ele também não se disperse dentro, né, dessa questão toda que acontece, tipo, de colegas conversando, terminam rápido e vão fazer algo diferente. Então, para te poder também ver o que está acontecendo com esse aluno. Então, uma sugestão também que eu dou, porque eu já participei de uma situação disso na minha vida pessoal, né, e realmente foi a mudança, por exemplo, a troca do método, do método de aprendizagem, como eu falei, exercícios extras, falar, quem sabe tu faz um curso EAD e um presencial, tenta conversar com aquele pai também, com aquela mãe, ou ele mesmo, se já for responsável por si, entender, porque às vezes está só uma troca de horário com um pouco menos de pessoas e que aquele aluno consegue prestar mais atenção. Só quem tem uma pessoa com déficit de atenção, né, dentro do seu ciclo sabe como é que é complicado. Às vezes a gente acha, não, mas ele não está nem aí, não é que ele não está nem aí, ele tem uma certa dificuldade de atenção, é algo que não tem como ele controlar, então às vezes a gente facilitando também, conversando um pouco com aquela pessoa dentro ali na hora do comercial, como é que é a tua atenção, né, na vida do curso, tu tem bastante atenção, tu consegue te concentrar em sala de aula com pessoas conversando, não, tu prefere ficar mais sozinho, até para daqui a pouco vender um presencial, por exemplo, e uma sugestão melhor para ele, um EAD, ou enfim, um laboratório um pouco mais vazio, então é uma ideia também que eu dou para vocês que é bem bacana de se pensar. Perfeito. Deixa eu só complementar a questão do teste. Então, se ele teve uma nota muito baixa, organiza para que ele refaça a aula com atenção, anotando de novo. Agora, se ele chegou muito próximo, aí daqui a pouco ele pode ter uma nova oportunidade direto para o teste. Então, tirou 6, então daqui a pouco é só um pouco mais de atenção, ele consegue passar. Podem conduzir ele para o teste, porque essa condução, normalmente o pessoal tem bastante dúvida. Mas eu mando ele fazer a aula toda de novo? Cara, depende. Depende, e aí também vai da leitura do professor. Se o professor está vendo que ele é um cara que até tirou 6, mas ele é um cara que tem muita dificuldade, conversa, orienta um horário para que ele faça de novo a aula, para que ele consiga novamente ter esse conhecimento. Cadê o Arthur? O Arthur sumiu? Está aí, Arthur? Sumiu. Estava tentando conectar a internet aqui, que está difícil. Tá. Arthur, tu quer complementar alguma coisa? Não sei se tu verdade, ouviu o que a gente falou. Ouvi, estava ouvindo aqui. Na verdade, o que eu penso também ali? Vocês falaram bastante desse feedback, né? Mas até complementando com o que a gente estava falando anteriormente também, o professor, ele é responsável, às vezes, muito por cancelamento de aluno, tá? E isso não chega lá na frente, tá? Eu estou saindo por causa disso, por causa daquele outro.
às vezes é pelo professor, às vezes tem um professor que o aluno não gosta, que ele não fez o vínculo, como tu mencionou anteriormente. Não pode o aluno chegar na aula 10 sem saber o nome do professor. Então, às vezes, também um feedback de sala de aula para a escola é extremamente importante. A escola saber como que os alunos estão se sentindo com aqueles professores. Como que eles estão... Porque, gente, a ligação do teu aluno é com o professor. A ligação do teu aluno com o professor é como o Lisiano mencionou anteriormente. Tu vai encontrar na rua um aluno e tu não sabe quem é. Eu tenho esse costume, eu estou na rua, as pessoas me cumprimentam e eu não sei quem é, mas é um aluno meu, eu tenho certeza disso, sabe? Então, às vezes, lá no futuro, eu vou trabalhar com alguma pessoa que foi um aluno meu. A Malu foi uma aluna minha. Então, isso acontece, gente. Você tem que ter esse vínculo com o teu aluno. E é legal saber que ele te vai lembrar de ti daqui a 5, 10 anos, porque tu fez aquele vínculo com o aluno. Tu manteve aquele aluno na tua escola porque ele gostava de ter aula contigo, tu entende? Então, esse vínculo, esse feedback, essa pesquisa, assim, de satisfação com os professores é extremamente importante para saber se eles estão certinho, porque, sim, gente, vocês podem perder alunos por um professor que não está trabalhando da forma que vocês precisam que ele trabalhe certinho, entendeu? Então, isso é de extrema importância. Exatamente. Gente, os assuntos que a gente tinha pensado, fechamos. Vamos fechar aqui e agora a gente vai abrir para perguntas, porque já tem pessoas que estão com a mão levantada e já devem estar cansadas. Eu faço sempre essa piada, mas eu acho muito boa. Vamos lá. Vamos abrir possibilidade das pessoas abrir o microfone, eu acho que já está feito, né? Tem aqui Claíse e Laura. O nome é difícil. E Laura, vamos ficar só até aqui, porque o sobrenome é difícil. Bom dia, pode abrir o microfone e pode falar. Bom dia. Schroeder, Claíse Schroeder, eu acho que eu entrei com o link que é meu e da minha filha. Peço desculpas. Tá bom, não tem problema. Não tem problema. Lisandro e Malu, vocês sabem que eu estou desaparecida aqui das reuniões, na verdade, eu nunca fui muito presente no ao vivo, eu sempre assisto gravada, mas eu fiz uma mudança na minha agenda para estar presente ao vivo nas terças-feiras. Que legal, fico feliz. Como é uma das minhas primeiras... Eu quero dar os parabéns para vocês. De todas as reuniões que eu assisti, eu me considero nova na Ouro, eu acredito que está indo para o 2º ano. Esta foi uma das reuniões mais importantes para o nosso negócio. Então, não é nenhuma pergunta que eu quero fazer, eu quero parabenizar vocês. Eu, que sou da área das humanas, amei esse tema. Esse tema é crucial e eu quero assistir com as minhas profs, com a minha equipe hoje à tarde. Então, para vocês, nota 1000 hoje. Que bom. Gratidão, muito obrigada. E tu sabe, Cleif, primeiro que assim, a gente fica muito feliz que tenha realmente, tipo, tá fazendo a diferença para ti, que tu vai conseguir levar, vai mostrar para todo mundo. E às vezes esse é um assunto que às vezes o pessoal só quer comercial. Às vezes a gente, sabe? Então eu sempre digo, gente, eu não me preocupo com quantidade de pessoas que estão aqui. Vamos levar conteúdos que realmente sejam importantes, porque de repente ao vivo vai ter menos, mas depois as pessoas vão usar aí aquilo de treinamento, vão pegar a gravação, porque realmente a gente está falando aqui o que a gente vive no dia a dia. A gente vê, a gente está no laboratório, a gente sabe todos. Eu sei que quando eu falei que o professor tem que estudar um pouquinho em casa, eles vão dizer, mas estudar em casa, mas não tem tempo. Todo mundo tem um pouquinho de tempo. Então, e eu sei que tem muito dono de escola que gostaria de falar isso pro seu professor também. Cara, estuda um pouco em casa, pelo amor de Deus. Então, e outra coisa, né? E pode falar para o teu instrutor assim: você está ganhando todos os cursos da metodologia da nossa escola gratuitos. Se você depois for um profissional que vai sair da nossa empresa, você tem qualificações que possivelmente muitas pessoas nem vão ter a oportunidade. Teu currículo vai ficar diferenciado. Então, assim, não que eu queira que tu saia, eu estou te valorizando porque eu estou te dando conteúdo, né, inteligente, reforçando o teu currículo, melhorando ele. Então, com certeza, é algo que não é, como a gente fala, assim, não é
alguma coisa assim que para a escola dar o curso vai ter um custo, sabe, que vai doer em ti, né, para poder fornecer para o teu professor. E tu vai ter também a segurança que ele vai conhecer toda a metodologia e vai ter, como a gente falou, a certeza que ele vai poder dar o melhor dele dentro de sala de aula e valorizar. Isso é o mais importante. Se ele for calcular, vamos dizer que tu dê 10 cursos para ele, for calcular uma mensalidade, ele vai gastar quase mais com uma parcela de faculdade. Sem dúvida. Né? E um conhecimento gigante. Que bom. Muito obrigado, Clarice. Obrigado mesmo. E agora vai citar o teu nome aqui toda vez para saber se tu vai estar aqui conosco ao vivo, tá? É isso aí. Já tá, ó, é Clarice e Laura, mas eu vou anotar os dois, né? Não, a Laura das filhas e da mãe. Eu só gravei a Clarice, porque a Laura ela falou que é a filha dela. Agora não, mas eu ver aí, eu já sei quem é. Obrigadão. Então tá, muito obrigado. Bom dia, Anderson. Vamos ver aí, tem que abrir o microfone. Agora. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Olha, igual como a colega falou aí, eu particularmente eu gosto das lives que fala sobre metodologia, pedagogia da URO. Eu até elogiei lá no grupo da URO Moderno o novo método, o novo curso, que é o Introdução, né? E eu achei muito interessante, exatamente porque melhora o nosso processo pedagógico, né? Eu bato muito nessa tecla aqui na escola de dar qualidade ao curso, de dar essa qualidade. Então, o que vocês falaram hoje na live, muito interessante. Eu acompanhei metade no meu computador, estava na conta da escola, a outra metade, quando consegui conectar minha webcam, eu conectei aqui com o celular, que eu queria ter essa oportunidade de falar. E aí, Lisiana, eu falei um tempo atrás que a gente é fruto ali do SENAC, né, cara? E lá no SENAC a gente fazia muito essa introdução, no comecinho da aula, faz uma ambientação com os alunos e tal. E eu trouxe isso para a nossa escola. E vai melhorando, né? Porque eu coloco o método ali da Ouro Moderno também, aquilo que eu acredito, e a gente não engessa a aula. A gente não engessa a aula. E a gente usa a metodologia, o sistema interativo, a avaliação, só que a gente quebra um pouco, muitas vezes, o sistema porque a gente personaliza o curso, né? Vai de acordo com o aluno, e aí o que a Malu falou é muito interessante, porque tem esses alunos que têm o déficit, tem o déficit de atenção, cada aluno é diferente. Inclusive, no comecinho do ano, nós fizemos aqui uma jornada pedagógica, que eu estava muito preocupado com isso, e a gente trouxe uma psicopedagoga, que era justamente para nos orientar como é que a gente vai lidar com alunos TDAH, tem déficit de atenção, que é autista, né? Que tem dificuldade no processo de aprendizagem, às vezes não tem um transtorno, mas tem dificuldade no processo de aprendizagem, como é que a gente vai fazer? Aí, quando a Ouro fez aquele esqueminha dos cursos também, que tem aí o FAST, tem o Light, mais curtinho, né? O Light, melhorou ainda mais a nossa vida, porque aí a gente adapta, às vezes no próprio decorrer do curso, a gente, em vez de colocar o curso completo, a gente vai adaptando eles, né? Dentro da rede, para que o aluno consiga compreender, mas também que a gente consiga ter ali um processo interessante. Então, isso que a Ouro Moderno está fazendo é muito legal. O processo de avaliação que vocês fizeram aqui na aula achei muito interessante, porque a gente abrange os princípios básicos da competência, né? Que é a habilidade, conhecimento e os valores. Então, na avaliação tem tudo isso. Então, o teste lá da Ouro Moderno, ele é uma das ferramentas nossas de avaliação. Né? Aí a gente vai fazer avaliação de habilidades, avaliação prática, e a gente vai fazer essa avaliação de valores também, que é como é que ele está se comportando na sala de aula, a ética, tu está desenvolvendo direitinho o conteúdo, tu está querendo
né? Então, é muito interessante aqui, eu faço esse pedido, que nós tenhamos mais lives assim. Eu, particularmente, sou bem entusiasta Vamos disso. fazer. Acredito que a Ouro Moderno ela está dando passos assim bem largos nessa questão. A gente vê no desenvolvimento, né, das atualizações do curso, está possibilitando para nós a flexibilização, o melhoramento, adaptar com o aluno. Isso aqui está muito legal, cara, muito mesmo. Que legal. E tu sabe que agora, eu comentei isso ontem ainda aqui numa reunião, eu falei, a gente puxou a régua para cima. E para baixo a gente não volta mais. Então agora, cara, não sei o que a gente vai ter que fazer, mas então assim, já teve curso que está pronto e nós estamos agora fazendo o visual dele voltando nesse padrão do introdução. Então, porque agora a régua foi para cima, a gente não pode voltar mais. Mas assim, ó, fico muito feliz, tá, Anderson, pelo teu depoimento aí. Que legal que tu tem essa veia pedagógica, várias coisas que tu citou de alguém que está atento na questão pedagógica. Eu conheço o Senac, dei aula há bastante tempo lá também. Então, que legal que tu te preocupa, que legal que tu vê essas ideias que a gente pensa aqui nas reuniões e tu sente isso e consegue adaptar dentro do teu negócio. Tá bom? Muito obrigado. Sim. Valeu mesmo pelo teu depoimento. Malu, quer finalizar? O Arthur sumiu. Não sei se ele tá de novo. Aqui a Daia falou: quero colocar curso sobre inclusão escolar na plataforma. Imagina um treinamento. Isso aí. Legal. Até, inclusive, eu vou contar um relato bem breve de algo que aconteceu também dentro de uma vivência de uma escola que eu trabalhei, onde tinha um menino que ele era autista. O menino era extremamente inteligente, só que tinha dias que ele simplesmente ele não queria ficar no laboratório. Aí, sabe, para ver como é bacana essa vivência com relação ao conhecimento do instrutor. Sabe o que o instrutor fazia? O que era 2, né? Ele ficava andando com o aluno o tempo inteiro dentro da escola e falando sobre o curso que ele estava fazendo. Sobre o que ele estava aprendendo naquela aula do dia, o que ele faria, e ele conversando. Aí tinha dias que ele ia para o CPU ali, para o monitor, ficava sentadinho e fazia, mas tinha dias que não. Então, o conhecimento de um instrutor bem qualificado dentro da sala de aula, a diferença que faz. Então, a escola de vocês pode ser um diferencial dentro da cidade, uma escola inclusiva. E isso é muito bacana. Legal, muito bom. Malu, quer fechar a tua participação? Eu me emocionei, ó, que legal, Daia. Obrigadão aí. Mas eu quero agradecer, principalmente os elogios. Hoje foi uma live de elogios, hein? É, verdade. Muito feliz, porque esse assunto eu conversei com o Lisiano com relação a pedagógico, né? Falei para ele, vamos fazer uma pegada pedagógica. A gente fala assim, que sabe muito que vocês gostam de comercial, mas a gente sabe que sim, como nós falamos, o pedagógico de vocês aí, os instrutores são quem retém os alunos. Então, gratidão aí, muito obrigada, agradeço demais todo mundo, agradeço o Thiago Arthur pelas palavras, agradeço o Lisiano também pela oportunidade. Semana que vem vamos estar de novo aí, né, com mais assuntos bacanas, e acho que ter uns anúncios de novidades aí, semana que vem, né? Não quero dar spoiler, porque eu preciso de confirmações. Pelo amor de Deus. Arthur, tu tá aí, Arthur? Eu tô aqui, estão me escutando? É que às vezes... Sem problema. Eu agradeço. E fechar a tua participação aí? Eu agradeço a vocês por me permitir falar sobre sala de aula. O Lisiano sabe que eu amo sala de aula. E eu vou estar sempre à disposição, caso quiserem novamente a minha participação. Eu vou me arrumar a internet da próxima vez, não se preocupem. Mas eu agradeço muito o convite por falar de sala de aula. Eu acho que o coração da escola é a sala de aula. Sem dúvida. Então, gente, foquem na sala de aula, foquem no professor, foquem no tratamento com o aluno, foquem em manter o aluno de vocês na escola. A captação fez o processo tudo bonitinho, colocou o aluno, é legal, é show, é o certo, mas como que esse aluno vai ficar na sua escola? Como que esse aluno vai se manter na sua escola durante anos? É o professor e é a sala de aula. E ela precisa ser tratada com carinho, com amor. Cuidem da sala de aula e sempre vou estar à disposição aí para ajudar. Aí, que legal. Gente, Malu, muito obrigado pela participação de sempre. Obrigado por todo o apoio. Arthur, muito obrigado. Primeira participação, acho que do Arthur, né, Arthur? É isso aí. Então, muito obrigado pela participação, cara. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui, cumprir realmente o objetivo de trazer essas dicas todas. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vi que o pessoal comentou, o Richemer, o Almir, o Patrick, todo mundo comentou bastante coisa agora aqui no final. Então, gente, agradeceu. Eu acho que todo mundo gostou, né? Então, isso é o que a gente tenta, trazer coisas que vão agregar para o negócio de todo mundo, é o que a gente sempre tenta fazer.
Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Semana que vem estamos novamente aqui. Terça-feira, faça chuva, sol ou muito sol, que é o que está agora aqui, ou chuva aí para vocês aí de cima. Então, estaremos aqui terça-feira às 9 horas de novo para aprender e compartilhar com vocês. Um grande abraço, boa semana e até semana que vem então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.